Bom sábado a todos. Quando eu crescer eu quero tocar igual o Gabriel. Que lindo, Deus abençoe ricamente. Gosto desse hino, porque ele diz que se nós confessarmos e humilharmos, Deus ouvirá todas as nossas preces. E quando Deus diz que são todas mesmo. Não existe uma oração que ele não atenda. Não existe uma lágrima vertida que ele não preste atenção. Ele cuida de todas as coisas e de todos nós o tempo todo. Porque a plenitude é o que define Deus. Deus não conhece obra pela metade. Ele não faz as coisas de forma inacabada e nem nos deixa parados no meio do caminho sem concluir a caminhada. Ele é o Deus da completude. Algumas pessoas já me fizeram essa pergunta, na verdade muitas pessoas já me perguntaram como eu consigo conciliar fé e ciência. Como eu consigo ser neurocientista e ao mesmo tempo acreditar no Deus que criou todas as coisas de forma literal, um dia após o outro, concluindo tudo na sexta-feira e descansando no sábado? Eu respondo que eu acho impossível não acreditar na existência dele. Porque é ele quem traz sentido à vida, é ele quem pode manter esta complexidade em perfeita ordem. Se não fosse pelo poder dele, todas as coisas caminhariam para o caos. Não é isto que a ciência prega, entropia? E por que não tudo tem caminhado para o caos? Eu vejo que nós continuamos com um cérebro complexo, com a capacidade de tomar decisões, fazendo com que os nossos vínculos afetivos se mantenham. Isso é complexo demais para ser mantido ao acaso. Algumas vezes, quando eu leio alguns artigos científicos que quem escreve muitas vezes acha que não tem nada a ver com Deus, eu vejo Deus mostrando a sua digital em todas as coisas. E eu sou daquele tipo que eu leio mesmo e falo glória a Deus. Mais uma vez foi provado que Deus existe. Há muitos anos atrás eu estava lendo um artigo, e neste artigo dizia que os cientistas haviam descoberto a menor partícula que existe no mundo, até então descoberta, que é o quartz. E eu fui ler sobre o quartz, né? Eu gosto de estudar, gosto de ler. E no que eu olhei, eu falei, glória a Deus. Eles descobriram que o quartz, que é essa menor partícula que existe, na verdade ela não é matéria. Ela é uma vibração sonora. Então todas as coisas, elas são estruturadas a partir de uma vibração sonora. Porque a vibração sonora é a menor partícula que existe. Então, estas vibrações, elas vão se organizando, não vou entrar em detalhes, e a partir disso as moléculas, por exemplo, são formadas. Como mesmo a Bíblia descreve que todas as coisas foram criadas? A partir da voz de Deus. A Bíblia já me dizia que a menor partícula que existe é a própria voz de Deus, porque Ele falava e as coisas existiam. Recentemente saiu mais um artigo aí surpreendente dizendo que provavelmente o homem foi feito do barro. Porque o que tem no corpo do homem é encontrado na terra. Uau, eles descobriram agora. Podiam ter descoberto há mais tempo, né? É só ler Gênesis 1 e acreditar no que está escrito. Essa semana uma outra reportagem assim, que está abalando o mundo. A Organização Mundial da Saúde revela que as carnes processadas provocam câncer, e é quase certo, claro, eles não podem afirmar 100%, porque existe muita política e muito dinheiro envolvido, mas que provavelmente a carne vermelha seja responsável por 18% dos cânceres de intestino. E a gente já sabia disso, que quando Deus criou o homem, o criou para não comer carne. Quando eu leio sobre a importância de pai e mãe, nós conversamos sobre isso esta semana, a ciência provando que a ausência da figura paterna e materna podem trazer consequências para o ser humano, que elas têm uma repercussão sobre a saúde física e mental significativa, podendo marcar a trajetória de alguém. E Deus criou homem e mulher, e a partir deles a família foi originada. Eu poderia ficar o dia inteiro falando disso com vocês. A Bíblia ainda me diz
que a oração tem muito poder. Eu acredito na oração. Alguns estudos importantes, inclusive da universidade aqui da Califórnia, a de Los Angeles mesmo, provou, juntamente com a Faculdade de São Francisco, que a oração tem muito poder. Lembra aquele estudo clássico que todos nós sabemos, que eles dividiram doentes no hospital em 2 grupos? Um grupo recebeu oração todos os dias e outro grupo não recebeu. E a melhora de saúde daqueles que receberam a oração foi significativa, mostrando que a oração tem poder para mudar qualquer circunstância. E isso a ciência não precisava nos dizer. Também, eu tive o privilégio de acompanhar uma das pesquisas lá da Escola Paulista de Medicina sobre o abuso de drogas. E dentre tantas descobertas que este estudo fez, inclusive que o melhor tratamento para a prevenção e o tratamento mesmo de dependentes químicos é estes jovens, estas pessoas estarem inseridas no contexto religioso. É o melhor tratamento que existe no mundo. O melhor que a ciência possa fazer para resgatar estas pessoas envolvidas mesmo, já dependentes químicas, não tem a mesma eficiência que esta pessoa está resolvida no contexto religioso, envolvida no contexto religioso, principalmente se for de uma religião tradicional que tem doutrinas muito bem determinadas. Amém, irmãos? Também, nesse mesmo estudo sobre dependência química, descobriu-se que existe um dos melhores tratamentos, uma das melhores estratégias para evitar que a fissura, que é o desejo incontrolável de usar droga, se torne na prática do uso da droga em jovens dependentes de crack. Crack é a cocaína em forma de pedra, tá? É diferente do que as pessoas pensam. Crack também é cocaína. O crack é considerado uma das drogas com mais apelo e também uma maior dependência. Porque uma pessoa usando uma única pedra, ela pode se tornar dependente. E o não fazer o próximo uso desenvolve nela a síndrome da abstinência, como se ela já fosse usuária por muito tempo. Descobriram que uma das formas de controlar a fissura do crack é orando. Porque a oração, ela estimula o sistema de recompensa do cérebro, que é a nossa região das sensações de prazer, de recompensa, que é o sistema límbico, a ligação ali da substância nigra com o córtex pré-frontal. Essas são as estruturas principais desse sistema. A oração tem a capacidade de estimular esta região, que é a mesma região que é estimulada com o uso da droga. E é por isso que nós cristãos temos uma sensação muito boa quando a gente levanta da oração. Porque esta região do cérebro, ela é extremamente estimulada enquanto oramos. Não se sabe por quê. Mas dizem que a religião tem um efeito importante para sentirmos prazer na vida, para encontrarmos sentido para a vida, para nos proteger do abuso de drogas na maioria das vezes. O que religião tem a ver com ciência? Tudo a ver. Porque a ciência só prova que existe um Deus. Não existe um Deus criador e mantenedor de todas as coisas. É um Deus que pode mudar qualquer circunstância. Um outro professor meu, Dr. Abílio Rosa, ele era presidente da psicanálise brasileira enquanto eu ainda fazia psicologia. E ele desenvolveu um trabalho querendo descobrir qual era o único estímulo que fazia com que um psicótico tivesse os seus impulsos controlados. Por exemplo, aquele que tem no seu desvio, né, de estrutura psíquica, por exemplo, de matar, não sei, um serial killer. Porque a psiquiatria e a psicologia têm essa dívida com a sociedade. A gente ainda não sabe exatamente o que fazer para poder redimir alguém que tem essa dificuldade. E ele descobriu na sua pesquisa que a única forma, a única estratégia possível de controlar um psicótico, é a única possível, é ele acreditando em Deus. Inserido em um contexto religioso onde ele sabe que Deus quer que ele faça somente coisas boas. E desta forma ele pode ter os seus impulsos controlados. Não se descobriu outra forma. Deus é fantástico. Deus é aquele que pode mudar até mesmo o nosso cérebro quando ele está já marcado pela dor, pelas histórias. Uma das revistas neurocientíficas mais importantes do mundo é a Neuron.
Em janeiro do ano passado saiu uma reportagem muito interessante nela. Eles descobriram que o córtex pré-frontal, que é a região do nosso cérebro que está envolvido com a tomada de decisão, é mais desenvolvido nas pessoas que têm fé. E por consequência disso, são pessoas menos propensas a terem depressão. Claro, os estudos ainda estão acontecendo porque eles não sabem o que vem primeiro. Se é a religião que tem desenvolvido mais o córtex pré-frontal nas pessoas, ou se as pessoas com o córtex pré-frontal mais desenvolvido é que são inclinadas mais a uma vida religiosa. Não se sabe. A única coisa que se sabe é que nessas pessoas o córtex pré-frontal ele é mais espesso. Quanto mais espesso, mais complexo e melhor ele desempenha as suas funções. Sabe por quê, queridos? Deus, ele ainda prova que ele está no controle de todas as coisas. Que o ser humano pode ir para a direita e para a esquerda, mas ele ainda é a resposta para todas as perguntas, para todas as dores. Durante essa semana nós conversamos um pouquinho sobre a função da mulher, nem as nossas responsabilidades como mulher. Que desafio, hein? A gente precisa ser rainha, saber andar como rainha e ao mesmo tempo tem que saber organizar uma casa como uma borralheira, não é assim? E a gente fica meio sem saber direito como que a gente faz as coisas. Os homens, que responsabilidade! Homens, como é difícil! Eu brinco que eu não queria ser homem não, é muita responsabilidade. Ser forte e conduzir a casa e ao mesmo tempo ser suave para agradar, acolher essa mulher e os filhos. Quem pode dar esse controle? Ser forte e suave ao mesmo tempo? Somente Deus. Ser pai, ser mãe, também não é fácil. A gente fala tanto das nossas responsabilidades, de como nós devemos comportar, mas hoje eu quero te fazer uma pergunta diferente, um desafio diferente. Você faz as coisas, você cuida de pessoas, mas quem cuida de você? Quem cuida de você? Quem é que te coloca no colo quando você acha que não tem mais ninguém? Quem é o ser que você pode ser exatamente quem você é? Que você pode mostrar as suas fragilidades? Que pode chorar no colo dele e ter a certeza de que ele sempre vai te entender. Nesta manhã, o meu convite é para que você comece a viver na sua vida a beleza de viver na casa do Pai. A casa do Pai da gente, pelo menos deveria ser assim, é o lugar onde a gente pode ser quem a gente é. É onde nós podemos tirar os sapatos pesados, apertados e descansar, andar descalços, livres. É na casa do Pai que a gente tem a liberdade de abrir a geladeira e ver o que tem dentro, não é? É na casa do Pai que a gente pode deitar no sofá e descansar um pouco. O meu convite para você nessa manhã é que você confie que Deus, Ele é o seu Pai. Uma das maiores dificuldades hoje para as pessoas adultas é lidarem com a dor de muitas vezes não terem tido um pai. Coincidentemente, neste mês eu conversei com 2 meninos. E os dois, coincidentemente, têm 14 anos de idade. O que eu conversei esta semana me disse assim: eu preciso encontrar o meu pai de novo. Eu preciso olhar nos olhos dele e perguntar para ele porque faz 3 anos que ele foi embora e nunca mais me procurou. Ele precisa me responder isso. O que eu fiz para ele ir embora? Eu vou perdoá-lo, mas ele precisa me responder isso. O outro menino me disse assim: eu me emociono porque são crianças sofrendo coisa de adulto. O outro me disse assim: eu achava que meu pai era especial, mas eu descobri que meu pai é como todos os outros. O pai também foi embora de casa. Existem alguns traumas da infância que eles são capazes de modificar o próprio cérebro. Crianças que passam por situações de abuso extremos. Nas meninas, o abuso ainda que é considerado mais importante é o abuso sexual.
Nos meninos, a negligência. Sabiam disso? Para a estrutura psíquica do menino, é mais difícil suportar a negligência do que o abuso sexual. Aí eu entendo por que esses meninos sofrem tanto com a ausência do pai deles. Dependendo da intensidade desse abuso que acontece na primeira infância e ainda na adolescência, podem acontecer alterações psíquicas importantíssimas, como por exemplo uma alteração na amígdala cerebral, tá? A da garganta nem chama mais amígdala, são tonsilas palatinas. Tonsilas palatinas, decorem esse nome. Somente do cérebro ainda se chama amígdala. A amígdala é a estrutura do nosso cérebro envolvida com as nossas emoções, e as emoções mais intensas, como a raiva, o medo intenso, a luta e a fuga. Quem controla, quem mostra essas emoções pra gente é a nossa amígdala. As meninas que passam por um abuso intenso na infância, os meninos que passaram por uma negligência significativa, eles têm uma alteração de amígdala, fazendo com que cresçam inseguros emocionalmente. Muitos desenvolvendo síndrome do pânico. Algumas mulheres até mesmo a borderline, né? A personalidade borderline, que também parece que não tem muito jeito para essa personalidade, que a pessoa vai do tudo ou nada o tempo todo. É quase uma psicose. Acredita-se que muitas destes transtornos eles são originados destes traumas que se vivem na primeira infância e ainda na adolescência. A ausência do pai pode deixar marcas profundas. E hoje eu vejo muitos de nós carregando marcas profundas porque estamos vivendo como se fossem órfãos de pai. Muitos de nós têm esquecido que são filhos do grande pai, que tem um Deus que cuida, um Deus que protege, um Deus que está ali quando a gente mais necessita. Sabe quando parece que a gente não aguenta mais a carga? Tem um Deus que está ali. E Ele cuida dos detalhes das nossas vidas. Eu não tenho dúvidas disso. Porque Ele tem provado isso na minha vida e de tantas outras pessoas com quem eu convivo. Eu encontro pessoas que, mesmo que estejam enfrentando dificuldades, sentem a presença de Deus. Eu quero que nesta manhã você sinta Deus te convidando a descansar nos braços dele. Sempre que é uma mulher, né? Para socorrer a gente. Obrigada, querida. Eu lembro que quando a minha mãe faleceu, eu já disse a vocês essa semana que a minha mãe faleceu. Domingo fizeram 10 anos que ela faleceu. Minha mãe falece aos 47 anos de idade, vítima de um AVC por consequência de uma hipertensão. Minha mãe tinha um problema de saúde muito sério, a hipertensão. Com 13 anos de idade, ela entrou em coma, inclusive, por conta da hipertensão. Os médicos nunca descobriram a causa. Todos os exames foram feitos, o sistema renal dela funcionava perfeitamente. Mesmo os 17 dias que ela ficou em coma, a pressão arterial dela não cedeu. Ela faleceu com a pressão alta. Eu confesso para vocês que receber a notícia não é fácil, né? A gente fica esperando um milagre. A gente acha que tudo isso está acontecendo para no final provar a existência de Deus, porque ela seria restabelecida. Eu não tinha dúvidas disso. Eu não tinha nenhuma dúvida que a minha mãe ia sair daquele hospital. Tinha certeza absoluta que nós a buscaríamos para morar com a gente de novo. Mas naquela terça-feira à noite, recebemos a ligação, dizendo que ela havia falecido. Eu confesso que a primeira palavra que me surgiu à mente foi: acabou. Acabou.
Não adianta mais chorar. Não adianta mais suplicar milagre. Acabou. Agora é só preparar para a cerimônia fúnebre e aprender a conviver com a dor. É muito triste ter que dar a notícia para a família, mas tem que dar, né? Ligar para as pessoas que estavam orando e falar que ela faleceu. Escolher a roupa para a cerimônia fúnebre e despedir. Naquele dia, já na quarta-feira pela manhã, eu não queria ir para o cemitério da cidade. Eu queria continuar em casa. Eu não queria vê-la ali. Mas eu precisava ir. Quando eu cheguei naquele lugar, já havia muitas pessoas lá. A minha mãe era uma mulher muito querida, pelo que ela silenciosamente fazia pelas pessoas. Nem eu imaginava. Nem eu imaginava. O cemitério da cidade não coube tanto carro numa quarta-feira pela manhã. Mas quando eu cheguei naquele lugar, eu confesso que o meu coração mudou. Ao olhar para minha mãe naquele caixão, ela estava com um semblante sereno. E aquele semblante sereno me fez lembrar de algo que eu nunca devia ter esquecido. Nem mesmo sentindo a dor mais intensa. Ao vê-la ali, me veio um pensamento que só pode ter sido pelo Espírito Santo. Eu olhei e pensei, quais são os eventos mais importantes da vida? Para mim, são o nosso nascimento, a nossa morte e a nossa ressurreição. Eu olhei para minha mãe e falei assim, agora eu entendi. Para ela já haviam passado o nascimento, a morte, só havia sobrado a melhor parte. Ela não mais sofreria. E quando ela abrisse os olhos, a próxima vez que ela abrir os olhos, vai ser para contemplar Jesus descendo nas nossas vidas. E eu disse, mãe, pensando comigo, né? Porque os mortos nada ouvem. Agora só falta a melhor parte. Naquele dia eu cantei. Não tão bonito quanto a Cíntia, né, Cíntia? Eu cantei a última música que o cara me ouviu cantar na igreja. Como eu saberia que eu cantaria no culto 8 horas da noite, 11 horas da noite, a minha mãe já estaria em coma. O último culto que tínhamos ido à igreja juntas. Naquela ocasião eu cantei um dos hinos prediletos dela. E o hino diz como suportar a morte de alguém que se ama e a saudade que destrói. Mas o hino continua dizendo, mas eu sei que um dia tudo vai passar. E a música ele disse, a vida como vale que te faz sofrer, não desista, porque tudo vai passar. Querido, querida, quando você ficar com a sensação de que ninguém cuida de você, saiba que você tem um pai que nunca vai te esquecer. Quando você se sentir desamparado, saiba
porque Ele está deixando a casa dele pronta para você morar com Ele. Eu gosto de João capítulo 14, versículo 1. E eu quero que você leia comigo. João 14, a partir do versículo 1. Que nos diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu mesmo vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde vou. Não se turbe o vosso coração. Não permita que as coisas deste mundo impeçam que você veja a face de Deus. Diferente do que o mundo prega, Deus não vem salvar os fortes. Diferente do que o mundo prega, que aqui só sobrevive quem é mais inteligente, quem tem mais dinheiro, quem tem destaque social, no reino de Deus há lugar para todos, inclusive para os fracos. Inclusive para mim e para você. Porque se nós formos pensar nas fraquezas, nas pessoas que parecem que passam pela vida só sofrendo ou só chorando, e para elas não existe um céu, eu quero garantir para você que o céu existe para você também. Porque a Bíblia diz que os 144 mil são aqueles que tiveram suas roupas lavadas no sangue do Cordeiro. Para as nossas vestes precisarem ser lavadas é porque elas estão sujas. Elas estão sujas com as nossas falhas de caráter, com os nossos medos, com as nossas dúvidas. Mas Deus é aquele que lava as nossas vestes, que nos limpa de todas as transgressões. Ele vem buscar a mim e a você. Não pense que Ele vem buscar outro, porque a casa dele tem um cômodo preparado para você. Eu gosto da ideia de casa, porque fala que lá Deus, nesta casa, tenha um cômodo preparado para cada um. Deus não é aquele que está preparando um condomínio, vai morar na casa mais bonita do meio e diz assim: ó, meus súditos, cada um vai pegando uma cabaninha e quando eu precisar de cada um de vocês eu chamo. Não, Deus está fazendo uma casa muito grande e Ele está preparando um cômodo para cada um de nós. É isso que a Bíblia quer dizer, porque Deus quer nos manter juntinho do coração dele. É para isso que Ele está preparando no céu. Tem uma música de adolescente em inglês que eu gosto muito, porque ela fala assim, a menina fala que ela descobriu que Deus está fazendo uma grande casa e nessa casa tem um quarto só para ela. Queridos, precisamos acreditar de uma vez por todas, que Deus preparou um cômodo na casa dele para nós morarmos. Para nós olharmos para o futuro com esperança, em vez de ficarmos presos no nosso passado e no nosso presente, que às vezes são tão desanimadores. Há uma mulher na Bíblia que eu sou encantada com a história dela. Esta mulher aparece sempre na Bíblia chorando. Até mesmo os versículos que não dizem que ela está chorando, eu imagino ela chorando. Se fôssemos brincar com a Bíblia, eu diria que ela devia ser esposa de Jeremias, porque ela está o tempo todo chorando. Eu me refiro a Maria Madalena. Ela aparece aonde? Aos pés de Jesus, que os homens a levam até lá para morrer apedrejada. Como vocês acham que ela estava? Chorando. Não só de vergonha, mas também porque ela ia morrer. Era óbvio que Jesus ia matá-la. Ia permitir que ela morresse. E quando aquela multidão vai embora, aquela mulher fica. Jesus o que diz para ela? Filha, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Eu penso que quando Jesus fala isso, ela chora mais ainda. Porque somente quem é perdoado sabe o quanto isso significa. Ela levanta. Depois nós encontramos Jesus na casa de Maria e Marta. É a única cena que não fica muito claro se ela está chorando, mas
Imagino que ela está ali pedindo perdão para Jesus de novo, por tanto que ela fez ele sofrer. E ela bebia das palavras de Jesus. Maria Madalena aparece de novo quando seu irmão morre. Lázaro morreu, Jesus demora para aparecer, e quando ele aparece, Maria está lá no túmulo do irmão. O que será que ela está fazendo? Chorando. Jesus fala assim: não chora, Maria, porque ele morreu para que a glória de Deus se manifestasse. Marta responde: eu sei, Senhor, que quando voltares nas nuvens dos céus, o meu irmão vai ressuscitar. Jesus fala assim: vocês não estão entendendo nada. E pede então para que a pedra seja removida. E de lá ele chama o seu amigo Lázaro para sair. Eu vejo que Maria deve ter chorado mais ainda. Diz que ela gostava de ficar aos pés de Jesus escutando as histórias dele. E Jesus com certeza explicou para essa mulher que era bom que o filho do homem morresse, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Mas Jesus morre na sexta-feira e diz que ao pé da cruz estavam as Marias chorando. Jesus morre. Domingo pela manhã, Maria vai para o túmulo chorando. Encontra com o suposto jardineiro. E ela está ali chorando, e aquele suposto jardineiro fala para ela: por que choras? Por que choras? E ela diz: porque levaram o corpo do meu Senhor, e eu não sei onde o colocaram. Se esta sepultura não é digna para o corpo dele, dê a mim, que eu vou guardar. Jesus naquele momento diz a ela: mulher. Jesus pergunta: por que choras? Ela fala: porque levaram o corpo do meu Senhor. Eu aprendo que Jesus, que é o nosso Pai, Ele é aquele que, quando vê as nossas dificuldades, as nossas lutas, em vez de repreender-nos e dizer assim, chorando de novo: onde está a fé na sua vida? Eu já te fiz tantas promessas e você ainda chora? Ele poderia ter dito para Maria: Maria, quanto tempo eu te disse que no terceiro dia eu ressuscitaria, e você está aí chorando, como se tivessem pego o meu corpo e levado para qualquer lugar. Não adiantou nada eu te dizer tantas coisas. Não. Jesus, ao receber aquela resposta, ele só disse: mulher. E ela reconhece a voz do seu mestre. Discípulos já haviam ido ao túmulo de Jesus. Outras mulheres também naquela manhã. Mas ele reservou a sua aparição para aquela mulher que chorou. Para aquela mulher que deu tanto trabalho para ele. Para aquela mulher que somente numa ocasião ele expulsou 7 demônios do corpo. Aquela mulher que, talvez no impulso, quase fez ele passar vergonha em público ao lavar os seus pés com perfume. Ela não somente lavava com perfume, mas chorava tanto e secava os pés de Jesus com os próprios cabelos. Para qualquer outra pessoa, para qualquer outro homem, aquela cena era de insulto, de vergonha, de vexame em público. Mas não para o coração de um pai. Em uma situação que deveria ser considerada vexatória, aquela mulher deveria ser punida por aquela atitude. Deus ainda diz que por onde o evangelho fosse pregado, a história daquela mulher seria contada. Quando as pessoas disserem para você que você não tem valor, olhe para Jesus, porque Ele diz sempre que nós somos a coisa mais linda que Ele criou. Quando você achar que os seus comportamentos não são dignos do amor nem do seu marido, dos seus filhos, da sua esposa, saiba que com amor eterno o Senhor te atraiu e para sempre Ele vai te manter no coração dele. Queridos, precisamos aumentar em nós o senso de pertencimento. A quem você pertence?
nasci no coração dele. É ele quem me escolheu para vir à existência. E ele também escolheu você. Maria Madalena, ali no túmulo, não reconheceu Jesus porque as lágrimas impediam que ela visse a face do seu mestre. Que as lágrimas da vida não embaçam nos teus olhos o suficiente, impedindo que você enxergue Jesus. Mas mesmo se essas lágrimas forem inevitáveis e tirarem dos seus olhos o brilho, a possibilidade de enxergar bem, escute-o chamando pelo próprio nome. Porque mesmo que você não o reconheça, ele sempre vai reconhecer você. Deus tem os queridinhos dele. Eu acredito nisso. Porque eu sou queridinha dele. Você é queridinha de Jesus. Você é queridinho de Jesus. Nós trabalhamos tanto pelo sustento. E parece que as pessoas só veem em nós o que nós podemos oferecer para elas. Se eu trabalho bem, eu tenho um salário digno. Se eu for um bom marido, eu tenho o respeito da minha esposa. Se eu der aos meus filhos tudo o que eles querem, eles até que me obedecem. E nós vamos nos perdendo em meio aos valores que o mundo vai colocando sobre nós. O mundo tentando nos convencer de que o nosso valor está nas obras das nossas próprias mãos. Mas o nosso valor está no sangue do Cordeiro. Os 144 mil, eu gosto da visão dos 144 mil. Apocalipse 7 e Apocalipse 14 dizem que os 144 mil são das 12 tribos de Israel. 12 mil de cada tribo. Porque é uma menção de Israel. Quando foi que Jacó teve o seu nome mudado para Israel? Abram suas Bíblias em Gênesis. Gênesis. Capítulo 32. Sabemos da história de Jacó. Jacó significa enganador. Porque ele, para receber a bênção da primogenitura, passou por seu irmão Esaú. Quando seu pai lhe pergunta, qual é o teu nome? Lá no capítulo 19 de Gênesis. Qual é o teu nome? O que ele responde? Esaú. Ele engana o seu pai, pega a primogenitura e por conta disso tem que viver 20 anos em terra estrangeira, fugindo da ira do seu irmão. Porque quando perguntaram para ele qual é o seu nome, ele respondeu o quê? Esaú. Ele passa 20 anos fora, mas chegou a hora de voltar para casa. Porque ninguém consegue viver bem longe da casa do pai. Quando ele está voltando, nós sabemos da história de Jacó no Vale de Jaboque. Que ele começa a lutar com um anjo, com o próprio Deus, e este anjo prevalecia sobre ele. Quando nós vamos lá para o versículo aí de Gênesis 32, no versículo 24, diz que Jacó ficou só e lutava com ele o homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Então, Jacó faz um pedido no versículo 26. Disse-te esse, o anjo disse, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Mas respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares. Ele fala assim, Deus, eu não te deixo ir enquanto não abençoares. Jacó havia deixado todos os seus filhos, mulher, todo mundo do outro lado do vale, e ele atravessa o rio para ficar sozinho com Deus. Muitas vezes nós precisamos ficar sozinhos com Deus para resolvermos algumas coisas na vida. Ali, ele trava uma luta com o próprio Deus. Talvez você esteja travando uma luta com Deus porque algumas coisas acontecem na sua vida e você não sabe por que elas estão acontecendo. Lute com Ele. Lute. Mas não deixe Ele ir sem que te abençoe.
Ele diz assim: eu não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Queridos, diferente do que o mundo prega, as bênçãos que Deus tem para nos dar, elas não se limitam a questões financeiras. Muitas vezes nem passa por elas. Porque quantos de nós, quando estamos enfrentando dificuldade, trocaríamos tudo que temos financeiramente para alcançarmos o que necessitamos? Eu daria tudo que eu tenho, trabalharia o resto da vida para ter minha mãe de volta. A questão financeira, ela perde sentido quando você tem questões maiores. A bênção que precisamos, muitas vezes, elas vão muito além do possível, do tocável, do concreto, porque são questões do nosso coração. Ele fala: eu não te deixo ir enquanto não me abençoares. E imediatamente, no versículo 27, quando Jacó acaba de falar assim: eu não te deixo ir enquanto não me abençoares, perguntou-lhe, pois, Deus: como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Jacó passou 20 anos vivendo a consequência de ter passado por alguém que ele não era. Quando ele pede uma bênção para Deus, a primeira pergunta que Deus faz: qual é o teu nome? E nesse momento ele reconhece quem ele é: Jacó, o enganador, que fez o que não devia ter feito, que deixou de acreditar que Deus tem o controle de todas as coisas e quis pegar a rédea da situação nas próprias mãos, dando tudo errado. No momento que ele chega diante de Deus e diz assim: tá bom, Senhor, eu sou Jacó. Deus imediatamente o abençoa, trocando o nome dele de enganador. Ele passa a chamar príncipe de Deus. Quem você é? Não tenha medo de se colocar diante de Deus da forma que você se apresenta. Porque a bênção da mudança do nosso caráter, de viver sem medo pela vida, só vem dele. É ele quem nos transforma à semelhança dele. É só ele quem nos pode fazer príncipes. Qualquer estratégia humana irá falir, porque nós não vemos o todo, só vemos em partes. E ainda no passado, os 144.000 se originam de Jacó, porque são todos aqueles que reconhecem que precisam ter as vestes lavadas no sangue do Cordeiro, que terão o nome trocado por aquele que pode trocar o nome, pode trocar a alma, pode trocar todas as coisas, pode trocar histórias. A Bíblia mesmo diz lá em Apocalipse que os 144.000 são aqueles que na sua boca não foi encontrado engano. E o maior engano, meus queridos, não tem a ver com a forma que nos apresentamos para os outros, com as histórias que contamos, com a aparência que queremos transmitir para os outros, mas da forma que nos apresentamos diante de Deus. Mas Deus é aquele que está nos dando a possibilidade de acessarmos livremente o seu trono da graça, porque isto foi conquistado pelo sangue do Cordeiro na cruz. Se as pessoas disserem que você não tem valor, não acredite. Se as pessoas disserem que o tempo de você ser feliz já passou, não escute. Se as pessoas disserem que você já pecou demais e o reino não é mais garantido a você, não acredite. Porque a casa do Pai ainda tem muitos cômodos vazios. E um deles é seu. Ele morreu por isso. E Ele preparou por isso. Que a paz do Espírito Santo preencha o teu coração. Amém. Que Ele venha como brisa suave, trazendo a calma tão necessária para nós. A mão forte e poderosa, estendida para aqueles que não conseguem mais caminhar. O colo para aqueles que se sentem tão solitários. A certeza de um futuro seguro para aqueles que não conseguem ver mais do que escuridão pela frente.
Porque Deus é tudo aquilo que nós precisamos. Ele é a cura para quem está doente. Ele é a luz para quem está nas trevas. Ele é o bálsamo para corações feridos. Ele é a ressurreição para quem morreu. Ele é a vida para quem acha que está vivo, mas anda moribundo pelos campos. Ele é o que você mais precisar. Diga a Ele, apresente-se a Ele da forma que você está, e Ele derramará sobre você o alívio para que você continue caminhando. Nós temos um céu preparado para nós. Eu pedi para os meninos trocarem o hino do final. Nós vamos cantar juntos o hino lá no céu. Não sei se vocês conhecem, mas se não conhecerem, é o momento de vocês pensarem que existe um céu onde não haverá mais lágrimas, onde não haverá mais dor, e aqueles que forem puros de coração entrarão lá. E a nossa pureza começa com aceitar o quão impuros somos. É tão incrível isso, né? Você só pode se tornar puro se você reconhecer que você é impuro, porque aí Ele pode atuar em você, mudando o que você precisa que seja mudado. Você sabe o que é? Você sabe. Para alguns é o controle das palavras. Para outros é olhar para si mesmo e encontrar valor. Para outros é continuar acreditando que Deus perdoa pecados. Outros a coragem de mudar, de pedir perdão. Lá no céu não haverá mais lágrimas, pois tudo terá passado e moraremos para sempre na casa do Pai. Amém. Que Deus abençoe a mim e você. Eu convido a você para que em pé cantemos esse hino juntos. Se você não sabe, medite na letra. Sinta Deus falando com você. Acredite nas palavras, porque este reino que está preparado para nós desde a fundação do mundo está pertinho de acontecer. Só precisamos insistir um pouquinho mais, andar um pouquinho mais, porque este dia está chegando. Que Deus abençoe a mim e você sempre. Vamos cantar em pé todos juntos lá no céu. Eu almejo o dia em que entrarei em Jerusalém. Lá não haverá noite, Que haverá só a luz que vem do trono de Deus. todas as coisas serão novas. Diz que todas as coisas Lá em Jerusalém tudo se fará novo. E não mais tereis sede, pois a água viva eu beberei lá no céu. Não haverá mais lágrimas, Amém? e a morte já não mais existirá. Lá não haverá Olha que bênção! pranto e dor. Para sempre terão passado. Aí nós veremos Jesus. Enfim verei a glória de meu Deus. Só entra aquele que for puro. Para sermos puros, precisamos nos lavar no sangue do Cordeiro todos os dias. Somente assim para ouvirmos face a face. É preciso ser puro para entrar na Santa Jerusalém. Ter as vestes
recompensa. Quem acredita que Ele nos trará uma recompensa? Eu acredito. Olha que lindo. Estarei face a face com o eterno Deus de Israel, lá no céu. Não haverá mais lágrimas e a morte já não mais existirá. Lá não haverá o pranto e a dor. Lá enfim verei a glória de meu Deus. Você tem a oportunidade de cantar de novo. Lá no céu não haverá mais lágrimas e a morte já não mais existirá. Lá não haverá o pranto e a dor. Lá enfim verei a glória de meu Apocalipse, lá no capítulo 21, nos diz: Vi o novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também uma cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu como noiva da parte de Deus, ataviada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono de Deus, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá mais nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. Jesus está voltando para nos levar juntamente com a nossa família para morar na casa dele, onde nada mais nos perturbará. E viveremos eternamente felizes, porque estaremos face a face com aquele que nos criou, que nos mantém e que vai voltar para cada um de nós. Que Jesus abençoe a sua família, a sua vida. E quando Ele voltar nas nuvens dos céus, nós vamos olhar para Ele e dizer: Este é o nosso Deus a quem aguardávamos. E na presença dEle vamos nos alegrar e regozijar por toda a eternidade. Vamos orar juntos nesse momento. Papai querido, o nosso coração neste momento só pode te agradecer. Agradecer pela certeza de que o Senhor está conosco todo o tempo. Que o Senhor é quem vê todas as dificuldades que enfrentamos. Que é o Senhor quem enxuga aquelas lágrimas que ficam no nosso coração. É o Senhor quem olha para nós e ainda acha em nós algum valor. Mesmo quando nós mesmos olhamos para nós e não encontramos nada que seja merecido de ser olhado por Ti. Obrigada pela certeza de que irás voltar e que lá no céu moraremos todos juntos contigo na Tua casa. Obrigada por isso, Senhor. Obrigada porque o Senhor fará novas todas as coisas.
que o pranto, a dor, o luto, nada mais existirá. Somente existirá a tua glória preenchendo os nossos corações e dando-nos a garantia de que viveremos eternamente felizes ao teu lado. Obrigado por essas bênçãos. Também já te peço bênçãos para o almoço que teremos neste momento. Te peço bênçãos para a programação que teremos logo após o almoço. Que todas as coisas sejam feitas para a honra e glória do teu nome. Tudo que fizermos aqui, tudo que fizermos em nossa vida, possa trazer alegria ao teu coração. Pedimos estas bênçãos não porque em nós haja algum mérito, mas porque Jesus morreu na cruz por nós, é que pedimos.